Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 7. Então vamos lá iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade da aula 6. A primeira questão pedia para vocês concordarem a palavra meio em cada frase aí, em cada caso dessas orações, tá bom? Então, na letra A ficou da seguinte forma: ficamos meio confusos quando nos deparamos com aquela cena. Letra B, ela sempre usa meias verdades para se justificar. Letra C, ficou meio apreensiva diante da prova. Letra D, a textura do bolo estava meio esquisita. Então, ficou da seguinte forma: meio, meias, meio e meio, tá bom, pessoal? Segunda questão. Em relação à concordância nominal, a ordem que preenche corretamente as lacunas é... Então, aí seria a letra A. Justiça entre os homens é necessário. É proibida a entrada de pessoas estranhas. A água gelada sempre é gostosa. Então, a segunda questão alternativa correta seria a letra A. Terceiro, analise o meme abaixo e responda qual é a crítica feita nele. Se está ruim para você, imagina para quem diz menos pessoas. Lembram que eu falei para vocês que a palavra menos não existe? Em qualquer caso, certo, será sempre menos, porque menos é uma palavra invariável. Então, ele está se referindo aí ao erro de concordância, né, de menos pessoas, que menos não existe, porque menos é uma palavra invariável, certo, pessoal? Quarta questão. Em qual das imagens a seguir há um erro de concordância? Então, eu tenho aí duas imagens, aí, duas plaquinhas. A primeira que diz proibida a entrada de animais e na segunda que diz proibido a entrada de animais. Então, aqui está incorreta aí, é proibido a entrada de animais, visto que tem aí o artigo a. Então, se tem o artigo aí, então o certo é proibida a entrada, ok? Bem fácil. Quinta questão. No último quadrinho, o que a Mônica não entendeu? Então, vamos lá ler a tirinha. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É mesmo. Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Aí ela diz, ué, cadê o meu pedaço de pizza? O que foi que ela não entendeu aí? Onde foi que seu pedaço de pizza caiu? O que aconteceu com seu pedaço de pizza? Como a Magali consegue ser tão magrinha? Ou porque a Magali come muito e não engorda? Então, a alternativa correta é a letra B. O que aconteceu com seu pedaço de pizza? Estava bem fácil, pessoal. Tenho certeza que todos vocês acertaram. Então, vamos lá para nosso conteúdo de hoje, que é concordância verbal, que é quando eu vou concordar agora o verbo com o meu sujeito. Concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Então, eu vou ter que concordar o verbo com o sujeito em número, singular e plural, e em pessoa, feminino e masculino. Então, vamos lá ver algumas regras gerais de concordância verbal. Concordância com sujeito simples. O verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, mesmo que este venha deslocado, ou seja, que ele venha no começo, no final, que ele não venha juntinho, certo? Venha separado, porém ele irá concordar com o sujeito em número e pessoa. Nós fomos estudar na casa da Maria. O nós aí, o sujeito, concordando com fomos, né? O meu verbo. Nós fomos. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Observem agora que o verbo sumir está no comecinho e o sujeito está mais no final, né? Porém, não deixou de haver essa concordância, certo? Em número e pessoa. Então, sumia e boiada aí, havendo essa concordância.
Concordância com o sujeito composto. Aí agora quando eu tenho mais de um sujeito, dois ou mais sujeitos, então ele é composto. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Então, primeiro o sujeito composto e depois o verbo. Então, ele vai ficar no plural. João e Ana deslizaram na pista. Então, observem aí que o verbo, está concordando com João e Ana. No caso, ficou aí no plural, deslizaram. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática, ele detesta de contas de luz, água e telefone. Então, observem aí quando ele fala meu pai e eu tenho aí sujeito composto, dois sujeitos, somos. Então, ele concorda aí, somos, o verbo, com o sujeito composto, certo? Casos especiais. Núcleo do sujeito igual substantivo coletivo. O verbo fica no singular. Quando o núcleo do sujeito ele é um substantivo coletivo, o verbo vai ficar no singular. O grupo organizou a apresentação do trabalho. Observem que o grupo é um substantivo coletivo, que vai indicar coletividade. Porém, o verbo aí organizar, ele ficou no singular. O grupo organizou a apresentação do trabalho. Quando o núcleo do sujeito ele for um substantivo coletivo, seguido de nome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Agora eu tenho uma diferença aí, certo? Quando ele tiver seguido de um nome no plural, que é o caso aí do exemplo. O grupo de alunos. Eu não só tenho agora a palavra coletiva, o grupo. Eu tenho aí o grupo de alunos. Nesse caso aí pode ficar tanto no singular como no plural. O grupo de alunos organizou a apresentação do trabalho, organizou aí no singular, ou também pode ficar o grupo de alunos organizaram a apresentação do trabalho, o verbo agora estando no plural. Sujeito, expressão partitiva, a maioria, a minoria, parte de, etc. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, quando o sujeito está dando essa ideia de expressão partitiva, ele pode ficar no singular ou no plural. A maioria dos alunos apresentou um bom trabalho, ou também pode ficar a maioria dos alunos apresentaram um bom trabalho. Então, ou no singular ou no plural. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo é usado em terceira pessoa e concorda em número com o pronome. Então, vai concordar em número com o pronome. Sua Santidade visitou o Brasil no último ano. Então, Sua Santidade, eu só tenho aí uma pessoa, está no singular. Então, visitar, o verbo também ficou no singular, visitou. Agora, se fosse Suas Santidades, aí não podia ficar visitou. E sim, visitaram o Brasil no último ano, concordando certo de acordo com o número do pronome. Concordância com expressões de porcentagem. Expressão que indica porcentagem seguida de outra palavra. O verbo concorda com a palavra. Apenas 20% dos estudantes aprovaram o novo sistema de cotas. Então, como tem aí a porcentagem seguida aí dos estudantes, então o verbo concordou com estudantes, certo? Quando a palavra que segue a expressão ela está no plural, o verbo concorda com ela. Apenas 20% do grupo aprovou o sistema de cotas. Então, eu tenho aí agora 20% do grupo aprovou o sistema de cotas. Quando a expressão de porcentagem não é seguida de nenhuma palavra, o verbo vai concordar com o número. 1% aprovou o novo sistema de cotas ou 20% aprovaram o novo sistema de cotas. Então, tem aí a concordância do verbo com o número que está indicando a porcentagem. Números fracionários. Quando tais números forem sujeito da oração, o verbo vai concordar com o número que encabeça
a fração: 1/3 dos alunos daquela escola fez a prova do vestibular ontem. 1/3, né? Então, concordou aí, fez 1/3. 2/3 dos alunos aí agora não fizeram a inscrição para o curso de inglês. Por quê? Porque agora eu tenho um plural, né? 2/3. Então, o verbo vai concordar ficando também no plural. Então, por isso, 2/3 dos alunos não fizeram a inscrição para o curso de inglês. Pronomes relativos que e quem. Que igual sujeito, o verbo concorda com a palavra que o antecede. Então, quando eu tenho o pronome relativo aí que, certo? O verbo vai concordar com a palavra que vem antes desse pronome. Sou eu que cuido dos meus pais. Então, o cuido aí vai concordar com o sujeito eu. Quem? O sujeito aí agora. Verbo concorda com a palavra antecedente ou fica na terceira pessoa. Então, tanto pode concordar com a palavra que vem antes do pronome relativo quem, ou como ele pode ficar na terceira pessoa. Sou eu quem cuido dos meus pais, ou sou eu quem cuida dos meus pais. Então, pode ter essas duas opções aí, estão corretas. Concordância com sujeito composto. Principais casos. Sujeito composto igual verbo conjugado no plural. Ana e sua mãe compraram os vestidos para a formatura. Ana e sua mãe compraram, né? Eu estou concordando aí com Ana e sua mãe. Sujeito composto pós-posto ao verbo. Verbo conjugado no singular ou no plural. Comprou os vestidos para a formatura, Ana e sua mãe. Então, observem que agora o meu verbo ele veio lá na frente, né? E o meu sujeito veio no final da oração. Então, tem essa relação aí, certo? Ele pode ser conjugado no singular ou no plural. Então, pode ficar comprou os vestidos para a formatura, Ana e sua mãe, ou compraram os vestidos para a formatura, Ana e sua mãe. Quando o núcleo do sujeito for um pronome indefinido, o verbo fica no singular. Alunos, funcionários e familiares, ninguém soube explicar o desaparecimento do colega. Então, eu tenho aí esse ninguém soube explicar o desaparecimento do colega. Então, por isso está no singular. Expressão um e outro. A concordância verbal é facultativa para singular ou plural. Então, quando tiver essa expressão aí, um e outro, tanto eu posso deixar no singular, como eu posso colocar no plural. Um e outro aluno sabia o conteúdo em sua totalidade. Ou, um e outro aluno sabiam o conteúdo em sua totalidade. Expressão um e outro, um ou outro, agora é um ou outro, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Um ou outro aluno participou do seminário. Então, eu tenho aí a diferença, um e outro e um ou outro, certo, gente? Sujeitos formados por sinônimos, né? Sinônimos são aquelas palavras que estabelecem os mesmos sentidos, que querem dizer basicamente a mesma coisa. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com o núcleo mais próximo. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Então, tanto pode concordar com as duas palavras que são sinônimos, como pode concordar com a mais próxima, que é o segundo exemplo. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Então, destacou aí concordando com lentidão. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Então, quando eu vou indicar agora uma enumeração. Este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, a mesma coisa aí dos sinônimos. Ou ele concorda com o mais próximo, ou concorda com todos. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Agora, nesse caso, no singular. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde, onde o verbo agora ficou no plural. Ambas as situações estão
corretas. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nessa situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Então, eu tenho 3 pessoas gramaticais diferentes. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, mais ele, terceira pessoa, né? Nesse caso aí, os 3 estão equivalentes a nós, né? Equivale ao nós. Então, nós chegaremos ao fim da noite. Sujeitos ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Então, quando esse ou estiver se referindo a todos os elementos do sujeito, este vai para o plural. Doces ou chocolates desagradam ao menino. Já quando a partícula ou ela é utilizada como retificação, o verbo vai concordar com o último elemento. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Então, esqueceram, aí o verbo vai concordar com o último elemento aí que foi as meninas. Quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Então, quando dá a ideia de ou uma ou outra, então, Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Então, nessa ideia agora de um ou outra, né? Esse verbo aí, ele ficou no singular. Concordância com o verbo ser. Este verbo pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do meu sujeito. Lembram que predicativo é aquela informação, aquela característica que eu tenho a respeito do meu sujeito. O aluno é as maiores recompensas dos professores. Tem aí o verbo concordando com o sujeito aluno, né? O aluno é. Ou aquilo eram desvaneios de uma alma ferida. Nesse caso, agora o verbo ele está concordando com o predicativo do sujeito, que é desvaneios, que está no plural. Quando o sujeito se refere à quantidade, o verbo é invariável e fica no singular. 2 quilos de macarrão é pouco para a festa da família. Com dias do mês, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Hoje é dia 10 de maio ou hoje são 10 de maio, né? Muita gente acha que o correto só é são. Porém, não, as duas formas estão corretas. Então, tanto eu posso dizer hoje é dia 10 de maio, como também hoje são 10 de maio. No caso de indicação de horas, o verbo concorda com o número mais próximo. Então, quando está se referindo a horas, né, ele vai concordar com o número que vier próximo a ele. São 9 horas ou é 1 hora. Então, pessoal, aí eu termino com um nós vai, né, que está... os alunos, né, basicamente usam bastante nós vai, professora, nós vai, mas o correto é nós vamos, pessoal. Não esqueçam aí dessa concordância do sujeito com o verbo, tá? Então, por aqui encerramos nossa aula de hoje. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de vocês, por estar comigo em mais uma aula. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.